Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a respeito da oferta de Abel. Alguns dias atrás nós fizemos um vídeo falando a respeito da oferta de Caim. Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Mas hoje nós vamos falar a respeito da oferta de Abel. Por que que Deus aceitou a oferta de Abel? Antes, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, você possa deixar também o seu like, para que assim essa mensagem possa alcançar mais pessoas, para que essa mensagem possa chegar mais longe. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 4, diz assim: E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, a Bíblia nos diz aqui que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E Deus, ele atentou, ou seja, Deus, ele se agradou da oferta de Abel. Deus aceitou a oferta de Abel. Ao contrário, né, do que aconteceu com a oferta de Caim, que foi rejeitada, Deus não aceitou. Agora, a oferta de Abel, ela é aceita. Mas por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque Abel, ele trouxe do quê? Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, ele trouxe um cordeiro. O que que o cordeiro representa nesse contexto, nessa história, na Bíblia? Quando o homem pecou, após a entrada do pecado no mundo, era necessário que houvesse ali a instituição dos sacrifícios. Toda vez que o homem pecava, o homem deveria agora oferecer um cordeiro, derramar o sangue desse cordeiro para que ele pudesse ser aceito, para que ele pudesse ser perdoado. Porque Hebreus capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário esse derramamento de sangue, que apontava para quem? Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João 1, 29, quando Jesus estava aqui prestes a ser batizado por João Batista, João Batista olhou e olha só o que ele diz. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos aqueles sacrifícios, com aquelas mortes daqueles cordeiros, tudo aquilo dali apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De acordo com João Batista, quem é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Ele olhou para Jesus e diz: Olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos aqueles cordeiros apontavam para Jesus, apontava para um futuro. E eles deveriam exercer fé ao fazer aquele sacrifício. É por isso que deveria ser um cordeiro, não poderia ser o fruto da terra, como Caim fez. Por isso que a oferta de Caim foi rejeitada. Em Apocalipse, ainda a respeito desse assunto, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, olha só o que diz aqui João Evangelista. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então já havia um plano, o plano da salvação, o plano da redenção, ele não foi instituído assim de última hora, já havia todo um planejamento, caso o homem caísse em pecado, para que esse homem pudesse ser resgatado. Esse plano se chama o plano da redenção. Então, o Cordeiro, ele apontava para Jesus. Todos aqueles sacrifícios da época do Antigo Testamento teve o seu cumprimento lá
na cruz do Calvário. Agora, quando Jesus morre ali na cruz, o que acontece? O véu do templo, ele se rasga, ele se parte ali de alto a baixo, nos mostrando que aqueles sacrifícios não seria mais necessário. O cordeirinho estava lá amarrado no templo ali, prestes a ser sacrificado, e ali o véu se rasga, demonstrando que todo aquele sistema de sacrifício, ele havia agora se cumprido com a morte de Jesus lá na cruz. Então já não era mais necessário. Hoje, quando a gente peca, a gente não tem mais que sacrificar um cordeiro. Já pensou se fosse dessa forma? Todas as vezes que a gente pecasse, tivesse que matar um cordeiro. E aí hoje a gente não faz isso. E Salomão, em Eclesiastes, capítulo 8, verso 11, diz assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então hoje não é executado logo esse juízo, não é feito logo esse sacrifício, mas tudo que a gente faz está sendo feito o quê? Está sendo anotado. Todos os nossos pecados estão sendo registrados. Quando a gente se arrepende, pede perdão a Deus, o que Deus faz? Deus apaga. Os nossos pecados são apagados. Mas quando a gente não se arrepende, quando a gente não pede perdão a Deus, esses pecados continuam lá. Então, meu amigo, você possa pensar a respeito desse assunto. O verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Abel, ele oferece ali um cordeirinho, porque ele já estava exercendo a fé de que um dia Jesus viria a este mundo para morrer em nosso lugar. Ele já estava exercendo essa fé, ele já acreditava nisso, no sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Fique com Deus, tchau. Nos vemos no próximo vídeo.